Prof, o áudio tá desligado. Conseguem visualizar a apresentação? Sim, prof. Ok. Então vamos lá. Eu Pessoal, não. não tá vendo ainda, Gabi? E agora? Não. Também não. Ué, mas se os demais estão vendo, tem que aparecer para você também. Nós. Não. Mas a última vez, Gabi, entra, sai e entra de novo. Lembra? A outra vez que você fez isso, apareceu. Tá. Só um pouco. É. Às vezes é o layout de tela que ela usa e não aparece a apresentação, só as outras telinhas. Verdade. Às vezes é o layout. Aconteceu. Beleza. Então, você fecha o áudio, fazendo favor, Gabi, para não dar chiado. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente trabalhou na disciplina foi a questão das representações sociais de meio ambiente. Que eu pedi para vocês fazerem o desenho e depois escrever, né, a frase do que era meio ambiente para vocês. Mas nós temos que entender o que é uma representação social. O primeiro passo, essa parte aqui não tem no livro, é do livro do Rei Gota, tá? Então, uma representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado tema, que inclui preconceitos, ideologias e características específicas das atividades cotidianas das nossas relações, né? Sejam pessoais, as nossas relações no trabalho, as nossas relações na escola, na faculdade. É todo esse imaginário que nós temos e que nós vivenciamos é uma representação social. Nós não temos só representações sociais do meio ambiente, nós temos várias representações sociais de acordo com aquilo que nós vivenciamos, né? De acordo com como se fosse uma tribo, né? Nós estamos ali inseridos dentro daquela tribo e para aquela tribo aquilo é aceito, né? Então a gente vive nessa condição também. Nós categorizamos as concepções, as representações de vocês de acordo com as categorias da Salvé, que são categorias melhores explicadas. Mas, para vocês trabalharem com a disciplina de educação ambiental, já é, na verdade, suficiente as concepções do Rei Gota. Elas são, né, concepções aceitas, vários trabalhos, vários pesquisadores utilizam essas concepções e que vocês podem usar, sim, em sala de aula, que é aquele primeiro momento, o primeiro passo para, então, iniciar o trabalho da educação ambiental, certo? Então, o Rei Gota, o Marcos Rei Gota, ele categorizou 3 concepções que representam o meio ambiente de acordo com os estudos dele, em naturalista, antropocêntrica e holística. A naturalista, ela vai caracterizar-se por apresentar noções relativas aos aspectos naturais. Então, como nós podemos observar nos próprios desenhos de vocês, quando eu me deparo com uma representação social que tem sim uma característica naturalista, eu vou olhar aquele desenho ou aquela frase que aquele sujeito escreveu e vou identificar elementos somente naturais, sejam bióticos ou abióticos. Lembrando que abióticos são aqueles elementos da natureza que não têm vida, né? O A significa ausência, então ausência de vida. Pedra, o rio, né? As cachoeiras, árvores, daí, né? Na parte biótica, as flores, as árvores, mas que não tem nenhuma interação. É como se o ser humano ele não existisse naquele ambiente
E aí, essas representações, esse desenho do que é meio ambiente naquele ideário, naquele imaginário daquela pessoa, passa a ter somente aspectos naturais, que é o que a maioria das pessoas tem como representação social de meio ambiente, certo? Então, aqui, imagens que representam esse ambiente natural. Antropocêntrica evidencia a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do ser humano. Então, tudo gira em torno das necessidades humanas. Quando a pessoa ela desenha ou ela escreve, eu vou encontrar elementos que mostram que o ambiente está para servir o homem, né? O homem é o centro daquele ambiente, é o centro daquela terra, né? E tudo que está em torno dele é para servir a ele, né? É como se o ambiente tivesse, o homem ele fosse descolado do ambiente, né? E que o ambiente só servisse, então, para recursos naturais. Nessa representação, pessoal, eu vou sim encontrar, geralmente, o planeta Terra desenhado como um todo, e o homem lá, né, desenhado no planeta Terra, mas como se ele fosse o centro, ou aspectos relativos aos recursos naturais mesmo, tá? Daquilo que eu tenho do ambiente. Por exemplo, eu vou colocar uma horta, eu vou colocar uma lavoura, mas eu não vou colocar essa interação do ambiente com o homem. Eu vou colocar como se o homem ele fosse dominador daquilo e aquilo servisse só para satisfazer as necessidades. E aqui eu tenho, então, essa representação. E a visão holística é uma visão que seria, então, nas categorias do Rei Gota, a visão mais adequada, né? Uma representação mais adequada, depois que aquele sujeito passa por esse choque de realidade e percebe que a representação naturalista, ela não responde àquilo que de fato é, o que realmente acontece. Então, holístico quer dizer o todo. Então, na visão holística, aquela pessoa, aquele sujeito, ele vai considerar os aspectos econômicos, sociais, ambientais, interagindo para definir esse ambiente, certo? Que é, na verdade, o que acontece, tá? Então, tudo está interligado, está tudo interagindo, e um organismo, ele depende do outro. E o ambiente, ele não é só natural, então ele vai ter esse viés socioambiental, que é o viés que a educação ambiental trabalha. Aqui uma representação numa imagem, nesse pensamento como se, quando a gente passa, então, a compreender o ambiente dessa forma, há, sim, a gente consegue superar um obstáculo que existe ali, né, de concepção, na minha cabeça, como uma representação social, eu supero esse obstáculo epistemológico, esse obstáculo que está, né, dentro de mim, e consigo, então, avançar no meu entendimento sobre as questões ambientais. Eu passo de uma concepção e de uma representação que nós chamamos de ingênua, que é aquela naturalista, ou então antropocêntrica, que é uma representação utilitarista de meio ambiente, e começo a enxergar a sua integridade e começo a perceber que eu também faço parte daquele ambiente, que eu sou parte integrante, que eu não sou separado. Ali eu já tinha mostrado para vocês, então depois tá? Então, no decorrer, para poder compreender hoje a educação ambiental, o que ela trabalha hoje, e o que nós, como educadores ambientais, como professores, vamos trabalhar lá no chão da sala mesmo, com os nossos alunos, nós precisamos compreender o processo histórico de relação do homem com a natureza, para poder entender o porquê que nós temos essa visão naturalista e como e de que forma nós temos que superá-la. Então, pensando muito antigamente, como que era a relação do homem com a natureza na antiguidade? Bem na antiguidade, né? Como que ele se relacionava com a natureza?
o homem, ele se relacionava de forma sustentável, apesar de que esse conceito, obviamente, não existia, né? Mas ele era coletor, caçador, então ele ficava naquele ambiente, ele retirava dali o seu sustento, e depois, quando aquele sustento estava não correspondia ou não, né, não sustentava mais a sua tribo, a sua comunidade, ele passava então para um outro ambiente, e enquanto isso aquele ambiente ia se recuperando, né? Porque nós temos então esse movimento cíclico da natureza, ele vai se recuperando desde que eu não acabe com esses recursos, né? E aí, então, essa relação homem-natureza na antiguidade era uma relação que nós chamamos de harmônica, né? Entre o homem e a natureza, porque ele retirava aquilo que ele precisava para sobreviver. E aí, com o surgimento da agricultura há mais de 10 anos atrás, o ser humano ele foi aprendendo a entender os ciclos da natureza, né, através da observação, e a conviver em comunidade. E aí essas comunidades foram aumentando e a demanda de alimento também, obviamente, aumentou. E para que ele conseguisse alimento, né, não tivesse a comunidade tivesse como sobreviver em períodos de escassez, de frio, ele começou então a produzir, a cultivar. Depois que ele entendeu como que acontecia esse ciclo, então ele começou a produzir. E aí nós temos o início da agricultura. No decorrer, então, da evolução humana, quando o homem diz ter se tornado civilizado, ocorreu o desprendimento desse lugar. E também passou a imaginar que os recursos naturais eram bens infinitos. Apesar de que aqui nós temos o início sim da agricultura, essa agricultura era a agricultura de subsistência e também para troca, né? Mas aqui ainda se mantinha aquela relação harmônica, né, entre o homem e a natureza. E aí a pergunta é, como que é a relação do homem com a natureza hoje? Como que é a nossa relação, né? Nós passamos historicamente por um processo de urbanização que representa a modernização das sociedades e a aglomeração das atividades industriais e comerciais nos espaços das cidades, né? Nós passamos por períodos históricos de êxodo rural, né? E aí nós começamos a nos concentrar nas cidades. Só fecha a porta, fazendo favor. Começamos a nos concentrar nas cidades e, obviamente, com essa concentração também começaram alguns problemas, né? Então, esse processo de urbanização, ele foi necessário para suprir a demanda das populações que foram crescendo cada vez mais, né? Mas não foi, essa urbanização ela não foi acontecendo de uma forma harmoniosa. Então, o que representa hoje a urbanização? A urbanização vai representar a modernidade, né? E aí, depois que as cidades começaram a crescer, as cidades começaram a avançar sobre o campo, né? Teve, obviamente, forte influência das revoluções industriais, até porque muitos dos problemas ambientais, eles começaram, então, por essa falta de planejamento e esse imaginário de que os bens naturais, eles eram infinitos, né? Quando, na verdade, não são. E se intensificou, esse processo de urbanização se intensificou ainda mais com o surgimento do capitalismo. Então, essa relação do homem com a natureza, ela foi mudando drasticamente ao longo do tempo. Até que chegou um momento que alguns grupos de pessoas começaram a repensar, né? Esse processo se estava caminhando de uma forma correta e coerente. Então, como eu falei para vocês, essa parte histórica, ela serve sim para repensar o nosso olhar, porque nós precisamos entender de onde que partiu, como que surgiu, para poder trabalhar. Então, a educação ambiental, ela surgiu num contexto marcado por uma tradição naturalista, como vocês devem, né? Vocês já leram no livro,
E essa influência, ela está muito relacionada com a mídia, né? Com aquele ideário de que a natureza é bela, linda, com aqueles documentários que ainda passam e que ainda fazem muito sucesso, né? Os documentários que tem nos canais fechados e também na Netflix tem bastante canais ainda que tem esse viés naturalista, né? E um dos desafios da educação ambiental, ó, lembrem bem disso, um dos desafios da educação ambiental é a superação da dicotomia entre ambiente e sociedade, que com o passar do desenvolvimento da nossa espécie, né, enquanto civilização, o que aconteceu? A gente foi se desprendendo dessa relação harmônica com a natureza. E aí houve, então, essa dicotomia. É como se a natureza estivesse de um lado e a sociedade do outro, quando nós sabemos que, né, são partes integrantes. Uma não vive sem a outra. Para isso, para que a gente consiga superar essa dicotomia entre ambiente natural e sociedade, ou dicotomia que é a mesma coisa, homem e natureza, a educação ambiental, ela propõe uma visão socioambiental, né? Então, hoje, quando eu vou trabalhar educação ambiental, eu vou trabalhar educação socioambiental, que é uma visão complexa e interdisciplinar, que sim vai considerar todo esse processo histórico da relação entre homem e natureza, e também vai considerar formas diferentes de repensar, de olhar, de agir do homem sobre o meio natural. E qual que é a consequência de uma visão predominantemente naturalista conservacionista, que é essa visão que a maioria das pessoas ainda tem? A consequência é a redução do meio ambiente em apenas uma das suas dimensões, que é a natural, desprezando a riqueza da permanente interação entre a natureza e a cultura humana, né? Então, quando eu tenho essa visão naturalista, que eu não consigo integrar a cultura e entender que tudo, né, faz parte, eu vou ignorar, na verdade, né? Eu não vou internalizar, porque se aquilo não faz parte, eu não tenho esse sentimento de pertencimento, né? Isso psicologicamente falando, é sociológico, se eu não tenho aquele sentimento de pertencimento para com aquele ambiente, se eu tenho essa visão reducionista, essa visão dicotômica, eu não vou ter um olhar diferenciado, eu não vou conseguir compreender as interações socioambientais, né? E aí, pessoal, outra tradição também que vem aí da educação ambiental e também reforça essa visão natural, essa visão naturalista, é a ecologia enquanto área do conhecimento, como a gente viu no livro. A ecologia, aquela ecologia que a biologia trabalha, que é uma área do conhecimento, ela vai estudar as interações ecológicas dos seres bióticos com os seres abióticos, não desprezando, mas é que não faz parte do estudo da ecologia, mas não estuda as interações humanas, né? Isso aí fica com a geografia para entender como que a sociedade se organiza. E aí, num primeiro momento, quem levantou a bandeira das questões socioambientais foram biólogos, foram ecologistas. E, obviamente, que eles trouxeram para este movimento essa visão natural, porque é a formação deles. E isso faz com que, na escola, por exemplo, quando se trata de trabalhar a educação ambiental, várias pessoas falam, não, mas é tarefa do professor de ciências, ou, não, é o professor de biologia que vai trabalhar, porque essa visão ainda ela está muito, muito enraizada, né, na área educação ambiental. Porém, esse movimento ecológico, ele veio falar assim, não, né, claro, existe ecologia e que contribuiu muito para o desenvolvimento da área, da educação ambiental, contribuiu demais. Porém, esse movimento ecológico, ele vai além de somente estudar os conceitos, somente estudar as interações. Ele é um movimento social, né, que vai sim considerar as questões socioambientais. Então, só para
relembrar vocês do que está ali no livro, a palavra ecologia, além de designar, então, essa área do conhecimento da biologia, ela também é associada e foi ao movimento ecológico, que é um movimento social, tá? E aí, historicamente, moçada, é muito importante falar desse marco aqui, que é o livro Silent Spring, da Rachel Carson. Esse livro, ele é sim um marco do movimento ecológico e das suas raízes contraculturais. Esse livro, essa senhora ali, né, a Rachel Carson, ela escreveu esse livro para denunciar o uso do DDT, que era um inseticida muito usado na época, para denunciar e falar, opa, ó, mas está matando tudo, não está matando só os insetos que vocês querem matar, está matando geral, né? O que passa, o que pega, mata. E aí o livro, ele então faz, ela dá esse nome, né, Silent Spring, Primavera Silenciosa, para falar que se continuasse daquela maneira, como estava sendo explorado o ambiente na década de 60, com o uso do DDT, as primaveras não teriam mais nem pássaros para cantar, porque tudo estaria morto. Então, esse livro ele foi um marco e teve também um grupo, um conjunto de pesquisadores que começaram a estudar aquecimento global, enfim, a intensificação do efeito estufa. E nessa época, eles também começaram a falar sobre os seus resultados e mostrar que, da maneira com que o ser humano estava retirando os recursos naturais e os resíduos que ele estava devolvendo para o ambiente, ia trazer uma série de problemas, já estava trazendo uma série de problemas. Então, essa Rachel Carson, ela não aparece ali no livro de vocês, mas como vai ficar gravadinho, então vocês vão lembrar. É um marco, então, a publicação do livro Primavera Silenciosa dessa pesquisadora. Então, a década de 70, ela foi revolucionária com o movimento ecológico, que foi ali, né, final da década de 60 para a década de 70, início, aconteceu um boom, assim, né, no mundo inteiro. Começou na Europa, foi para os Estados Unidos e depois veio para os países que na época eram chamados de países de terceiro mundo, né? Hoje nós somos países em desenvolvimento. E essa década de 70, ela não foi marcada somente pelo movimento ecológico. Havia ali uma insatisfação, principalmente dos jovens, para com todas as esferas da sociedade, a exploração no trabalho, né, as horas de trabalho, um período que as forças étnicas e as minorias começaram a eclodir e falar, nós também temos direitos, né, nós também precisamos reivindicar, a gente precisa ir na rua. Então, foi um momento histórico no mundo todo que combinou para muitas coisas, né? Que deu origem depois para a educação, para o meio ambiente, então, para a própria ciência, para várias esferas. Então, foi, sim, uma década super importante. Então, a crítica ecológica, ela situa-se entre as vozes contestatórias do estilo de vida contemporâneo, né? Aquele estilo de vida materialista, porque ali na década de 70 eu tenho a terceira revolução industrial. Então, eu já tinha passado, o planeta já tinha passado por 2 revoluções industriais. Eu estava tendo a terceira revolução industrial, que foi, então, o uso do petróleo, matriz energética, enfim, que eu já comentei com vocês. Então, ali, todos os países que começaram a industrialização, né, países europeus, Estados Unidos, eles começaram, então, a produzir em uma grande escala. E se produz em grande escala, também quer se vender em grande escala, né? A partir do momento que eu começo a produzir e ver que eu posso produzir mais ainda, que as pessoas vão comprar, e vou produzir, eu vou querer vender. Então, nesse momento, começou-se a dar mais atenção à face materialista, que era extremamente agressora do meio ambiente, porque neste momento eu não tinha políticas públicas que regulamentavam o uso dos recursos e depois regulamentavam como que essas fábricas iam devolver esses dejetos para o ambiente. Então, tudo, né, acontecia de uma forma totalmente exploratória, sem regulamentação e totalmente poluidora do ambiente.
e bélica também, né? Porque nesse momento, sim, tinha a industrialização, ela trouxe força bélica, né? Ela trouxe força armamentícia porque ela começou a produzir em grande escala, certo? E no Brasil, então, os caminhos da educação ambiental no Brasil. Então, a educação ambiental é parte, sim, do movimento ecológico, surge com a preocupação da sociedade com o futuro de vida e com a qualidade da existência de presentes e futuras gerações. Nesse momento, a educação ambiental ela começa a ficar forte no Brasil, ali a partir da década de 80, quando nós temos a democratização, a redemocratização, né? O Brasil passa por um período de ditadura, um período de, né, opressão, um período muito marcado pela opressão da minoria, ninguém podia se manifestar, né? Tinham várias censuras, e aí, então, ela vem nesse período em que as pessoas estavam mais libertas e que elas podiam sim reivindicar e que elas podiam compreender melhor, né? Até porque na ditadura, muito do que se produzia para fora, muito do que se produzia de conhecimento em várias áreas, muitas coisas eram barradas, não chegavam até o Brasil, né? Tudo era muito controlado. Inclusive, até o livro Pedagogia do Oprimido, que o Paulo Freire escreveu, ele não escreveu no Brasil, ele estava exilado, e ele entrou no Brasil, essa história ele conta no Pedagogia da Esperança. O livro entrou no Brasil com uma freira que trouxe no lugar, ela tirou a Bíblia e colocou dentro da Bíblia, colocou a capa, e aí sim esse livro entrou. Então, tudo era muito censurado. Então, nesse momento, depois ali na década de 80, a gente teve, então, essa liberdade, maior liberdade, e, obviamente, então, esse movimento ele foi tomando força porque foi chegando as informações do Brasil, né? E o Brasil também ele era visto, né? Erroneamente, mas ele era visto como o pulmão do planeta, né? Que a Amazônia tinha muita árvore, todo mundo estava se voltando os olhos para a Amazônia porque era o pulmão do planeta. Na verdade, não é, né? Sim, as árvores elas têm um papel importantíssimo no clima ambiental do planeta como um todo, porém, a produção de oxigênio que mantém o planeta é das algas, né? Porque as árvores, aquelas árvores de grande porte, elas produzem oxigênio, mas elas mesmo gastam. O gasto de oxigênio delas é muito grande. Então, elas produzem, mas elas gastam na respiração celular. Então, esse imaginário de que a Amazônia é um pulmão do planeta, isso é um conceito errado, tá? Então, a gente não pode passar isso para os alunos. Tem sim que afirmar que é importante por conta do clima, mas que não é o pulmão do planeta. Então, vamos lá. Pessoal, a educação ambiental agora, propriamente dita, vocês têm que, né, entender que ela, inicialmente, a educação ambiental, ela era concebida como uma preocupação dos movimentos ecológicos com a prática e conscientização capaz de chamar atenção para a finitude dos recursos. Neste momento, ela está ali ligada diretamente com o movimento ecológico, né? Que é aquele movimento de reivindicação para chamar atenção, enfim, políticos, e que deu certo. E aí, num segundo momento, ela se insere, então, como uma parte da educação, né? Então, num segundo momento, a educação ambiental vai se transformando em uma proposta educativa no sentido forte, né? Então, ela vai dialogar com o campo da educação, com as suas tradições, com as suas teorias, com os seus saberes, tá? Então, ela tem a origem dela não é no campo educacional, a origem dela é no movimento ecológico, tudo bem? E aí depois sim ela vai inserir. Até porque no Brasil a lei da educação ambiental é de 1999, tá? Então não é uma lei antiga, né? E aí até vocês vão relembrar, vocês já são alunos que já tiveram educação ambiental na escola. Eu, que tenho, né, mais idade, não se falava em educação ambiental quando eu era estudante, né, de ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação ambiental no plano internacional, ela começou a ganhar força com a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente em 1972. Essa conferência ela é muito famosa, é um marco importante, aconteceu em Estocolmo, na Suécia.
Depois, em 1977, aconteceu, então, a primeira conferência sobre educação ambiental, em Tbilisi, né, propriamente dita. E no Brasil, que é o outro evento muito importante, aconteceu em 1992, o Fórum Global com a Conferência sobre o Meio Ambiente das Nações Unidas. Todas essas conferências, tanto a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, a Conferência sobre Educação Ambiental e o Fórum Global, eles são, sim, foram desenvolvidos pela ONU, são eventos da ONU, em parceria com outras instituições, mas quem organiza é a ONU, tá? E no evento que aconteceu, que foi chamado, então, super conhecido, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Rio 92, que é, então, o Fórum Global com a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, Rio 92, aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. Nesse evento foi elaborado, então, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. E esse tratado ele foi muito importante, porque a partir desse tratado, os estados começaram a se organizar e começaram a formar redes de educação ambiental. E a educação ambiental ela foi tomando corpo e começou a ser inserida nas universidades, nas escolas, nas prefeituras, né? Como programas dentro de prefeituras, como programas dentro da esfera educacional, né? Tanto nas secretarias de meio ambiente, como também nas secretarias de educação. E ela começou a ganhar força, né? Em 1992, aqui no Brasil. E aí, falando um pouco sobre as leis, essa parte legal da educação ambiental, nós vamos nos aprofundar no segundo bimestre, tá? Então, essa parte é mais histórica para vocês compreenderem, e depois a parte das leis, o tratado, tudo a gente vai se aprofundar depois. Então, sobre esse ideário e esse sujeito que a Carvalho ela fala no livro dela, né? Até porque o livro é a formação do sujeito ecológico. Então, quem é esse sujeito ecológico, né? Quem que caracterizou, como que aconteceu? Então, esse sujeito ecológico, a partir de estudos, né, a partir de pesquisas, pesquisadores sociais, enfim, ele pode ser definido como um sujeito que agrega vários traços, valores e crenças relacionados às questões socioambientais, descritos por várias facetas, né, várias versões. Então, o sujeito ecológico ele vai ter sim uma origem política que vai questionar, né, esse movimento político neoliberal, vai ter esse viés mais de esquerda, né, que é essa questão de dar voz e vez às minorias. Ele vai ter, então, essa visão mais humanitária para com as pessoas e vai compreender também que é importante o ser humano, as sociedades, elas são tão importantes tanto quanto o ambiente que um interage com o outro. Esse sujeito ecológico, alguns vão ser mais radicais, né, e vão mudar a sua vida, vão internalizar esses conceitos e vão mostrar, sim, que é possível viver dessa maneira, de uma maneira mais harmoniosa com o ambiente. Alguns vão ser simpatizantes e vão colocar na vida deles aspectos relacionados às questões socioambientais. Vão compreender essa crítica relacionada ao consumismo, vão compreender essa crítica relacionada à política neoliberal, né? Vão começar a ter uma visão diferenciada para, sim, então, tomar e ter posturas novas, né? Que é dessas pessoas que também podem ser chamados de sujeitos ecológicos, não de forma radical, mas que compreende essa interação e que passa, sim, a um passo à frente. E o que há em comum em todas essas facetas que a gente pode desenvolver enquanto um sujeito ecológico? Então, uma das possíveis respostas que a Carvalho traz no livro dela está na postura ética de crítica à ordem social vigente, que se caracteriza pela produtividade material, baseada na exploração ilimitada dos bens ambientais, bem como na sua manutenção da desigualdade e exclusão social e ambiental. Opa,
parar aqui, moçada. Então, para vocês compreenderem um pouquinho melhor qual que é essa crítica, eu vou passar para vocês um vídeo que vocês vão assistir agora, que é o Ilha das Flores. Alguém já assistiu esse vídeo, esse documentário, Ilha das Flores? Eu acho que não, prof. Eu não lembro de ter assistido. É um documentário que ele é bem antigo, é de 1989. Vocês precisam ter uma visão contextual. Eu sempre falo, quando a gente vai assistir alguma coisa antiga, a gente tem que pensar que naquela época era daquela maneira, né? Obviamente que muita coisa já melhorou e muita coisa mudou. Né, tem esse documentário que vocês vão ver que faz a relação com os lixões, né? E a gente sabe que hoje já são aterros. Melhorou. Mas esse documentário ele foi muito famoso na época. Imagina, eu tinha 2 anos quando ele saiu, mas eu assisti ele logo ali no início da minha faculdade, e no livro que vocês leram, a Carvalho indica ele como um vídeo para passar para os alunos, para eles poderem entender qual que é essa crítica relacionada à exclusão social e ao meio ambiente. Porque eu exploro o meio ambiente, mas eu tenho o poder de explorar aquele pedaço de terra. É meu, eu vou explorar, eu vou acabar, eu vou poluir a água. Mas, para frente, tem uma comunidade que depende daquela água. Ah, mas ali o meu pedaço, eu não tô nem aí, o que vai para frente é azar. Né? Então, é nesse sentido. Então, esse vídeo, ele é um vídeo antigo, como eu falei, mas assistam ele de forma contextual, né? Compreendendo que ele é um vídeo de 1989. Vou colocar o link ali na... Ai, deixa eu parar isso aqui. No chat. Ele tem 11 minutos. E aí, Adriana, eu não pude aceitar, porque quando tá apresentando, não aparece para mim. Só aparece a tela. Por isso que eu não consegui aceitar a Bruna. Lembra que eu falei que eu ia começar e daí depois não ia dar para aceitar mais? Foi por isso. Mas se ela quiser entrar agora, então podem avisar ela que agora eu consigo aceitar.